Gente, vocês já passaram uma circunstância na vida de vocês tão difícil, a ponto de vocês chorarem e não terem mais forças para chorar? Isso aconteceu com Davi, neste texto que a gente vai ler aqui, 1 Samuel capítulo 30. Quando Davi e os que o seguiam chegaram a Ziglag 3 dias depois, que era o lugar em que eles moravam, residiam. Os amalequitas haviam atacado o Neguebe, ferindo e incendiado Ziglag, e haviam levado presas as mulheres e todos os que estavam com elas, todos que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso. Mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Obviamente havia a preocupação real de que as mulheres estavam sendo violadas já. Verso 3. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, até ficarem sem forças para chorar. O texto bíblico então descreve a perda de tudo. Tudo que Davi possuía, ele perdeu. A cidade foi queimada, ou seja, os seus bens foram queimados. Mas o bem mais precioso de Davi e de todos aqueles homens foi levado. A sua família, suas esposas, com um alto risco de que aquelas mulheres já estariam sendo violadas. Por isso diz o texto que o povo chorou alto, a ponto de não ter mais força para chorar. Você já experimentou algo assim? Você chora até o ponto que não tem mais lágrima para cair. Foi o que aconteceu com eles. Para piorar a situação de Davi, diz o texto que o povo falava em apedrejar Davi. Quer ver? Vamos ler? As duas mulheres de Davi também foram, verso 5, levadas presas, Ainoã, Jezreelita e Abigail, que havia sido mulher de Nabal. Davi muito se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Como se não bastasse ter perdido tudo, até a moral de Davi estava no buraco. O que restou para Davi? Ele não tinha dinheiro, ele não tinha família, e nem mesmo o próprio nome. Ele não tinha nada. Você consegue imaginar algo pior do que essa situação? Consegue imaginar algo mais catastrófico do que esta situação? E eu pergunto para você, como Davi se reanimou diante de tamanha catástrofe? Vamos ler? Davi, porém, se fortaleceu no Prozac. Não, né? Em Freud, Skinner, Watson, em alguma terapia humana. É isso que o texto diz? Ou o que o texto diz? Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E é isso que a gente vê em toda a Escritura. Diante das angústias mais profundas, onde os homens foram? Leia os Salmos e veja se os sofrimentos que aqueles homens passaram não são infinitamente maiores do que os nossos. Os cristãos de hoje, com uma unha encravada, já dizem, eu quero morrer. Esses homens passaram por momentos terríveis. Davi foi perseguido sistematicamente por Saul, que era o homem mais poderoso daqueles dias, querendo matá-lo todo o tempo, perseguindo. E várias vezes os salmistas dizem assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em drogas e terapias humanas, mas nós confiamos no Senhor. Você lembra de Paulo, quando ele tinha um espinho na carne, para mostrar que cristãos também sofrem? E ele então fala, Senhor, me livra disso. O que Deus diz para ele? Não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora, a minha graça te basta, é suficiente para o seu sofrimento. E ele descreve assim, um demônio que o esbofeteava todo dia. Você tem isso? Alguns de nós aqui já passou uma circunstância parecida com a de Davi? Se Davi, se Jó, esses homens, diante de circunstâncias infinitamente mais terríveis do que as nossas, se eles conseguiram achar refúgio em Cristo, por que nós não podemos? Não, pastor, é que tem diferença. A tristeza dele, tem umas que não dá. Por quê? Qual exame fizeram em Davi ou em nós para concluir que a tristeza de Davi era menor que a nossa? Qual critério utilizam-se para dizer que Cristo não é suficiente para as nossas dores? Ele foi para uma dor profunda como esta, a ponto de chorarem até não terem mais forças. Foi no Salmo 32 em que Davi declara
que ele gemia todos os dias, por anos já angustiado. E ele disse que no caso dele era por conta da culpa. E eu pergunto, quem pode aliviar a culpa? Qual homem neste mundo pode nos perdoar de nossos pecados? Lembra que o fariseu ficou escandalizado com Jesus quando Jesus perdoou os pecados do paralítico? Os fariseus disseram, blasfêmia! Nenhum homem pode perdoar pecados, só Deus. Acertaram. Erraram ao se esquecer que ali estava Deus. Mas acertaram a dizer, só Deus pode perdoar pecado. Qual terapia humana pode perdoar pecado? Skinner pode. Watson, Rogers, Jung. Qual desses homens pode dizer para nós assim, vai embora. Vai, não peques mais. Mas seus pecados estão perdoados. Quem pode dizer isso para nós? Quem pode perdoar a mulher que abortou? A pessoa que traiu? Quem pode perdoar o pai que fez tudo errado? Quem pode dizer, pai, vai em paz, eu te perdoo? Quem pode fazer isso por nós? A não ser Jesus Cristo de Nazaré. Muitos hoje estão se refugiando em muitos lugares, mas não no Senhor. E não por acaso estão fracos. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbio 18:14. O espírito firme sustém o homem até quando de fato há doença. Até quando de fato há doença. Imagine as doenças imaginárias que ficamos inventando. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Como o salmista. Em outra oportunidade declara, por que estás abatido, ó minha alma? E ele mesmo responde para ele, espera em Deus, mostrando assim que a fé é sempre o caminho para que possamos enfrentar o desânimo, a angústia e todas as dificuldades que nos sobrevêm. Por que será que a nossa geração é tão fraca? Diante de um furúnculo, eles já ficam desesperados. E homens como Davi, em circunstâncias terríveis, eles disseram, o Senhor me é suficiente, eu me reanimo em Deus. Estão se esquecendo disso aqui, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você lembra qual era um dos nomes do Espírito Santo? Qual é um dos nomes do Espírito Santo? Lembra? O Consolador. O Consolador. Lembra de Isaías? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Está vendo? Naturalmente um moço está cheio de vigor. Deveria estar. Mas até esses moços que não têm fé estão caídos, estão angustiados, estão desanimados. Mas, Isaías continua, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Essa é a verdade do Senhor. Essa é a verdade bíblica, é a única verdade, que Deus é o nosso socorro. Eu estou dizendo isso para você porque talvez hoje você não esteja numa situação de angústia profunda como a de Davi. Talvez hoje não seja um dia mau para você, mas pode ser amanhã, algum dia será, porque a vida, essa nossa existência, ela é repleta de circunstâncias difíceis, de momentos de angústia. E nessas horas devemos nos lembrar disso. Aquele que habita a sombra do Onipotente, este descansa no esconderijo do Senhor. Esse descansa, aquele que sabe que o Senhor é o nosso Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu nem de perto eu cheguei a experimentar o que Davi experimentou. Mas nós perdemos o primeiro filho, meu segundo quase morreu, quer dizer, a gente achou que morreria, o terceiro quase morreu nos meus braços, eu já passei fome, já fui processado. Em todas as minhas angústias, que são infinitamente menores do que as de Davi, eu posso dizer, eu me reanimei no Senhor. O Senhor foi socorro, foi presente e foi consolo em todas as minhas angústias. E sei, será em todas as outras, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele cuida do seu povo, Ele abre portas onde não existem portas, e Ele então fortalece o seu povo, para que o seu povo resista a todas as intempéries. Não há tempestade que o seu Deus não possa te livrar delas. Não há tempestade que o seu Deus não possa te fortalecer para enfrentar. Todas elas, não há nenhum refúgio. Inúmeras vezes, quando Israel foi lá no mundo buscar ajuda para vencer seus inimigos, Deus enviava seus profetas para dizer, não há Deus aqui em Israel para cuidar de vocês? Se refugiem em Cristo. Ele é o nosso Deus. Ele é o socorro. Não há dor tão profunda que Deus não possa consolar. Não há circunstância tão difícil que Deus não possa mudar. Você crê?